Shalom, shalom, Hag Sameach, Zot Hanukkah. Chegamos a esta Hanukkah. Zot Hanukkah quer dizer esta Hanukkah, a oitava noite. Por quê? Porque essa noite é a noite onde todo o poder da festa, toda a iluminação, né? A essência da festa ainda fica ainda mais poderosa. Baruch Hashem. Vamos estudar sobre isso nesta noite e vamos nos conectar com essa oitava vela que vai nos trazer uma conexão maravilhosa com 5 atributos divinos, porque toda a festa de Hanukkah nos faz conectar com os 13 atributos divinos de misericórdia. Por quê? Porque Hanukkah é englobado em seu nome, né? Hanu quer dizer o quê? Descanso. Descanso vem de Ren. Ren é graça, é misericórdia do Eterno, né? Então, nós estamos invocando isto, nós estamos invocando o poder divino da misericórdia, da bondade, onde tudo flui, né? Sem julgamento, sem opressão, sem retaliação. Baruch Hashem. Então, no primeiro dia, conectamos com o primeiro atributo, no segundo dia, com o segundo, e assim até chegarmos agora, nesta noite do oitavo dia, oitava vela, onde nós iremos conectar com o oitavo, o nono, o décimo primeiro, o 12º e o 13º. Então, não 5, mas 6 atributos divinos de misericórdia. Por isso, essa noite ela é tão poderosa, né? E a conexão com a bondade e a misericórdia do Eterno é tão forte. Baruch Hashem, nós utilizamos, né? Para conectarmos com esta luz do fogo, do fogo aceso, e sabemos que é uma forma ainda mais maravilhosa se nós acendermos no óleo, né? Porque o óleo ele remete ao mundo de Hormá, o mundo da sabedoria, o mundo que dispensa a luz divina, né? Mais poderosa, que precisamos então da misericórdia, da graça do Eterno, para encaparmos todo esse poder, para que não venhamos, então, até nos machucar com tão grandiosa luz do Eterno. Como assim? Como que a luz do Eterno pode fazer mal para nós? Por quê? Porque nós estamos num lugar, né, como eu falei para os irmãos, repleto de clipot, né? Nosso próprio corpo é uma clipá, né? Então precisamos de um filtro para podermos receber dessa grande e maravilhosa luz do Eterno, sem que venhamos então sermos atingidos de uma forma negativa. Baruch Hashem. Então, nesta noite, como eu falei para os irmãos, podemos conectar com 6 dos atributos divinos, dos 13. E nós sabemos que esses 13 atributos de misericórdia foi dados a Moshe Rabbeinu após termos lá no deserto pecado com o bezerro de ouro, e o Eterno ter, né, falado a Moshe que ia destruir todo o povo. E Moshe então implora por misericórdia, por reino, por graça, para que o Eterno não venha destruir seu povo. E o Eterno então responde Moshe, né, com essa solução, que é o quê? Que é a invocação dos 13 atributos de misericórdia. Mas em outro vídeo que eu falei sobre esses 13 atributos, eu disse que não é apenas a invocação, apenas falar. Nós temos que o quê? Que nos assemelhar com estes atributos do Eterno, né? Nós temos que, então, nos parecer com isso, ou seja, isso é a luz retornante, porque o Eterno é a luz que emana, e nós temos que fazer o quê? Fazer a luz retornar, assim como a lua. Como funciona a lua? A lua ela não tem luz própria, ela recebe a luz do sol, e ela reflete a luz do sol, iluminando a noite, né? Então, esse é o trabalho de nos tornarmos, então, fazer com que aconteça essa proteção, como? Compartilhando, então, da luz do Eterno. Este é o segredo. Então, hoje é o dia para que nós possamos, então, compartilhar de toda essa luz que recebemos durante Hanukkah. Amanhã, durante todo o dia, utilize, então, das suas ações, né? Utilize-se da fala, utilize
da sua inteligência de alguma forma para compartilhar dessa grande e maravilhosa luz que você recebeu durante todos esses dias com os ensinamentos de Hanukkah. Compartilhar, brilhar de volta a luz do Eterno, faz com que nós então possamos receber então a luz de Chokhmah sem nos machucar. Por que fala sem nos machucar? Porque a luz de Chokhmah, ela queima as clipot. Se eu tenho um corpo que é uma clipar, se eu tiver ações negativas, ações de clipar, então, ao invés de eu ser abençoado com a luz de Chokhmah, eu vou ser queimado com a luz de Chokhmah. Então, eu tenho que começar o quê? Fazer a luz retornante. Eu tenho que fazer o trabalho de compartilhar a luz do Eterno. Como a lua recebeu o brilho do sol e refletir. E assim eu não vou me machucar. Eu vou, então, brilhar a luz do Eterno. A Hanukkah nada mais é do que a representação da própria Menorá. Então, eu já falei aqui para os irmãos que o nosso rosto é uma Menorá. Então, eu tenho 7 braços no meu rosto, 7 portas, 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, uma boca. Eu tenho 7 portas. E dessas portas, então, eu posso o quê? Acender o brilho da luz do Eterno. Né? Então, a minha visão tem que ser com o brilho da luz do Eterno. Uma visão esclarecida pela Torá do Eterno. Eu tenho que olhar com os olhos da Torá. Né? Eu tenho que sentir, né, com os olhos, com o olfato da Torá. Eu tenho que falar com palavras de Torá. Eu tenho que procurar escutar, né, e transformar as falas dos outros na minha mente como palavras de Torá. Mesmo que aquela pessoa esteja falando palavras negativas, eu não posso escutar aquilo e absorver aquilo como bom, verdadeiro. Eu tenho que repudiar tudo aquilo e fazer uma transformação na minha mente daquelas palavras para o bem. Eu tenho que brilhar, o fogo da menorá ficava aceso 24 horas, assim é o meu rosto, assim é a minha face diante do Eterno e diante de todos. Quando diz que Moshe Rabbeinu desceu do monte com a face brilhando, está se remetendo ali num código neste sentido, de que Moshe tinha os sentidos, né? Os sentidos que habitam a face, voltados para a Torá do Eterno. Ele não via mais com olhos carnais as coisas. Tanto que quando o Eterno proíbe Moshe de entrar na Terra Prometida, ele pega o Moshe e leva até um local que dá para ele ver toda a terra. Então, qual o sentido disso? O Eterno queria o quê? Então, fazer figa em Moshe? Olha lá, você não vai entrar mais aí, ó, tá vendo? Que você... Não, não é isso. Porque os olhos de Moshe, o Eterno queria que Moshe colocasse os olhos na terra. Porque os olhos de Moshe brilhavam a luz da menorá do Eterno. Dos olhos de Moshe não saía Ainará, ou seja, não saía mal olhado. Dos olhos de Moshe saía Ainatov, saía um olhar bom, ou seja, Moshe olhava não com inveja para as coisas. Moshe olhava com um olhar de misericórdia, com um olhar de intenção boa para que aquilo frutificasse, para que aquilo desse certo. Moshe tinha olhos bons, né? Então, a gente também, quando vai olhar para os sentidos de cada sentido de nossa face, conforme a Sefirot, a gente vê que os olhos é Chokhmah, os olhos é o mundo da sabedoria. Daí, os olhos das Sefirot são Chokhmah. Então, é de lá que vem, então, esse fogo, essa luz é de Chokhmah. Então, os nossos olhos, ele pode, como eu falei, pode matar, mas também pode fazer viver. Por isso que a gente tem que ter cuidado com olhares. Já disse para os irmãos não ficar encarando olhos de ninguém, principalmente o olho esquerdo das pessoas. 99% das pessoas da Terra morrem por Ainará. Era para ter morrido mais na frente, era para ter morrido de uma forma diferente, mas por causa de mal olhado, acontece acidente, acontece doença, acontece de encurtar a vida. É dessa forma que acontece. Então, Baruch Hashem, voltando aqui para a questão da festa, né? Então,
uma coisa que a gente tem que ter em mente é que isso é um trabalho contínuo. Hoje é a última noite do calendário judaico para Hanukkah, mas nunca você deve deixar de acender estas luzes dentro de você, essas sabedorias que nós aprendemos aqui. Isso tem que ser continuamente dentro de nós. Olha, a ocupação grega durou 180 anos. Quando faltava 25 anos para terminar esses 180 anos, já estava de uma maneira que não dava mais para suportar a situação. Então, os rasmoneus, né? Os sacerdotes, Matitiar e Ben Yohanan e seus filhos se levantaram, né, contra os gregos. Como a gente sabe, lutaram, começaram a lutar. 3 anos e meio depois deles ter começado a lutar, eles conseguiram reaver o templo. Só que eles só conseguiram tomar o reino de Israel de volta 22 anos depois. Então, o milagre aconteceu, o milagre do óleo aconteceu nos primeiros 3 anos. E depois, os milagres foram no sentido das guerras. É claro que a gente sabe que eles eram sempre poucos e venciam muitos, mas não acabou a batalha. Então, o acendimento das velas terminou aqui hoje, no calendário judaico, mas na nossa vivência diária, nunca vai acabar. Nós temos que estar sempre acendendo essas luzes, reacendendo e reavivando essas luzes dentro de nós. Então, Baruch Hashem, hoje, como eu disse para vocês, é um dia maravilhoso, por quê? Porque nós temos 6 atributos de misericórdia para ativarmos na nossa vida hoje. Baruch Hashem. Então, sabendo assim que nós temos que, então, proteger essa luz, porque não adianta, como eu falei, só acender a luz, mas nós temos que caçar uma maneira de encapar esse fio para não dar choque. Então, nós temos que manter esse pensamento de compartilhar. Este é o objetivo, este é o trabalho para poder conseguir, então, fazer o tikkun, né? O tikkun da nossa alma é aprender, receber para compartilhar. Nós chegamos aqui com o objetivo só de receber. Quando você nasce, você só quer o quê? Comer. E aí, se você não vê a comida, você chora. Você quer abraço. Se você não tem o abraço, você chora. Você quer ficar limpo, confortável, quentinho. Se você estiver desconfortável, com frio, você chora, porque a gente só vem com o sentido de receber. Então, conforme a gente cresce, a gente vai amadurecendo e entendendo que existe o não, não é só o sim. Às vezes, você não vai receber aquilo na hora que você quer. Então, você começa a ter limites, né, e impor limites ao seu corpo. E conforme a gente vai amadurecendo e aprendendo sobre a espiritualidade, a gente também vai colocando ainda mais, ampliando ainda mais essa questão de entender que nós não viemos aqui só para receber. Né? Nós não somos eternos faraós, ou seja, o ego para sempre. Nós temos que nos despedir desse faraó e atravessar o mar. Nós temos que entender que toda a luz, toda a sabedoria, toda a bondade que nós recebemos, ela é para ser compartilhada. Porque assim como o azeite lá da viúva, né, que enquanto tinha vasilha para derramar, ele brotava da botija. Enquanto terminaram as vasilhas, terminou também o azeite. Ou seja, se eu só ficar, né, no egoísmo de querer do eterno a vida e tudo mais que ele pode me dar, ele vai cessar as bênçãos na minha vida. Aquilo vai parar. Então, Baruch Hashem, então qual é o discernimento que a gente tem que ter? Que eu preciso, então, saber me abrir de uma forma, ter uma abertura em mim de alguma forma para tudo que entra em mim do eterno sair também. E assim eu vou ter continuamente, né, jorrando aquela iluminação do eterno e ao mesmo tempo também eu vou conseguir iluminar aos outros. Então, tem uma outra coisa que eu queria contar para os irmãos hoje, é o seguinte, hoje, então, a oitava vela de Malchut, eu vou acender Malchut dentro de mim, o reino Baruch Hashem, e com os pensamentos de um Malchut corrigido, né? Qual é o Malchut corrigido que nós temos exemplo? David Ameller
foi um ser humano, Rachel e Mano. Foram dois seres humanos que são exemplos de um Malhut corrigido. Né? A gente vê na vivência dessas pessoas, eles dizerem, eles falarem e eles praticarem o compartilhar, né? Essa coisa de abrir mão do ego, né? E aquilo que toda aquela bênção que tem na vida deles, eles fazer questão de doar. David Meller compilou todos os Teilim, os 150 Teilim foram todos compilados por ele. Não foram todos escritos por ele, de autoria dele, mas todos foram juntados e organizados, né, de uma forma cabalisticamente poderosa, né, com códigos maravilhosos ali. Então, uma pessoa que se preocupou, ele preocupou em deixar um legado. Ele não viveu a vida só para ele. Ele não pegou os 70 anos de vida que ele tinha e viveu para ele poder fazer a própria correção dele, ou para a família dele, ou para ser feliz. Não! Ele pegou os anos de vida que ele tinha e ele dedicou a fazer louvores sempre ao Eterno, e não somente a questão de louvar e exaltar o Eterno e de se conectar com o Eterno, não. Ele pensou em deixar isso para a posteridade. David, ele não pensou só nele ter uma conexão com o Eterno, dele ter um relacionamento com o Eterno, dele ter bênçãos vindas direto do Eterno através de seu trabalho espiritual. Não, David, ele fez o trabalho espiritual para ele e, ao mesmo tempo, ele deixou para todas as gerações após ele, né? Porque ele fez questão de escrever tudo, né? Organizar tudo. Baruch Hashem. E nós temos hoje ferramentas poderosíssimas de conexão com o Eterno para todo tipo de problema. Você consegue, com o Salmo, resolver problema de saúde, você consegue libertação espiritual, você consegue arranjar casamento, você consegue ter filhos, você consegue limpar de sujeiras, de pecados, de averoto, de todo tipo de pecado e averoto. Se você ler os 150 salmos todos 3 vezes seguida, é como se você tivesse feito um Yom Kippur. A mesma coisa, né? Então, nós temos que entender que essa luz que vem de Rohma nada mais é do que a sabedoria do Eterno, ou seja, a própria Torá do Eterno em forma de energia. E os gregos queriam o quê? Apagar isso dentro de nós. Eles fizeram isso. Eles destruíram as latas, né, que continham óleo puro para acender a menorá. E pela misericórdia do Eterno sobrou uma. Né? Quando os nossos irmãos entraram, os macabeus entraram no templo, só tinha uma latinha escondida. Foi o Eterno que permitiu que tivesse sobrado aquilo. Aquilo é como se fosse assim, a conexão dos próprios macabim, né? Que ainda havia, porque Israel estava muito contaminado. Os próprios moradores, os próprios israelitas estavam dedurando nossos irmãos macabim. Uma guerra espiritual muito grande. Ou seja, eles querem destruir o que dentro de nós? A conexão com a Torá do Eterno. O que é a Torá? A Torá, nós não podemos dizer que o Eterno ele se torna de alguma forma físico, não podemos, mas a única representação que nós temos nesse mundo físico da divindade é a Torá. Entendeu? Por isso nós reverenciamos tanto a Torá, por isso nós amamos tanto a Torá, por isso nós fazemos questão de nos conectar com a Torá, porque ela é literalmente a vestimenta do Eterno na Terra. Né? Então, cancelar o estudo da Torá, cancelar a conexão com a Torá, né? Quando a gente corta isso dentro de nós cortamos literalmente a conexão com a divindade, com o Eterno. Por isso que é tão perigoso cair na conversa de Yavan, da Grécia. Né? O que acontece com as pessoas? Eles estão desconectados do Eterno, porque eles falam que Torá passou, que Torá é coisa de judeu, que não é para estudar Torá coisa nenhuma, que mandamento já foi. Então, quando a pessoa está nessa ideia de Yavan, de Roma, ela o quê? Ela cancela, ela corta o laço, a aliança, ela corta o relacionamento, ela divide, ela sai de perto do Eterno. Né? Então, Baruch Hashem, que nós estamos aqui. Nós estamos aqui reacendendo hoje esta última vela, a 8ª vela. Baruch Hashem, trazendo para nós 6 dos atributos divinos de misericórdia neste momento.
né? Reacendendo essa chama e que isso seja contínuo. Não pare hoje, não pare nunca. Todo dia você deve se alimentar da Torá. Todos os dias você deve acender a Sefirot dentro de você. Todas essas conexões que a gente comentou aqui nos vídeos devem ser reacesas, né? Devem ser alimentadas com o óleo, né? Com a sabedoria. O que faz o fogo, né? No caso, ficar aceso na menorá, quando a gente faz ela com o azeite, é o azeite. Se o azeite acaba, acaba o fogo. Ou seja, a chama, né? A chama da conexão com a espiritualidade depende do óleo, depende do estudo da Torá. A Torá é o óleo, o azeite, todas essas representações maravilhosas que temos da Torá nos estudos que fazemos. Nós devemos, então, trabalhar nossas mentes para que isso não seja perdido, para que isso esteja conosco, não apenas hoje, não apenas na festa de Hanukkah, mas todos os dias, com um trabalho de crescimento, de evolução, pois a vida é assim, uma espiral. Não é para a gente ficar como na rodinha do hamster, no círculo, mas sim numa espiral crescente, indo para cima, subindo e se elevando e aumentando os nossos conhecimentos, porque o eterno, ele é infinito, não existe fim. Então você vai viver uma vida toda que Deus abençoe que seja de 120 anos com muita saúde e ainda não vai aprender quase nada da Torá. Por quê? Porque a Torá é uma sabedoria infinita. Não tem isso de você, eu já vi tudo, eu já sei tudo, eu já li a Bíblia toda. Não adianta, porque cada letra que está ali na Torá, ela tem 70 ensinos em cima dela ali. Nenhuma interpretação de um versículo. Ou seja, cada versículo, de cada letra de cada versículo, 70 explicações. Não acaba nunca. Baruch Hashem, o eterno ele é infinito. E assim é a sua sabedoria. E assim é a sua, né, aquilo que representa ele aqui na terra, que é a sua Torá. E que nós possamos, então, abençoado seja o eterno, aproveitar toda essa maravilhosa festa de Hanukkah e seu ensino maravilhoso, né? E suas conexões, e que o eterno nos dê aquilo que nós precisamos. Como eu falei para os irmãos, o milagre acontece conforme o que você precisa. O eterno precisa que você abra a boca e diga para ele: eu necessito disso para isso na tua obra, para isso, para crescer espiritualmente, para isso, para poder evoluir o meu ticum. Eu preciso disso, eu necessito disso, o Eterno vai lhe dar. Qualquer coisa que você pedir, pois Hanukkah é a conexão com Keter, porque o mundo de Atzilut, que Rohmá faz parte, Keter e Rohmá, as duas estão ali ligadas, e Keter é onde o quê? O impossível não é impossível, o impossível é possível, né? Lá não existe julgamento, lá a cachoeira, a água lá é fogo, fogo é água, é assim. Baruch Hashem. Então, que o Eterno abençoe os irmãos. Eu vou deixar aqui num comentário fixado aqui o link para entrar no nosso grupo, fica mais fácil. Só é tocar no link e já cai direto lá no nosso grupo. Dê um like no vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Shalom, shalom e Lehitraú.